Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, eu sou André Godoy, este é o canal Dinheiro. E você, quando me assistir neste vídeo, bom, já será dia 5 de setembro, tá? Mas este vídeo está sendo gravado dia 4, no final do dia 4 de setembro, porque dia 5 de manhã eu não poderei gravar vídeos, então eu deixarei este aqui gravado e programado para ir ao ar na quinta-feira de manhã. É um assunto importante que eu, de qualquer forma, gostaria de falar com você, ou hoje, ou dia 4 ou dia 5, enfim, que é a questão do Ien. Você sabe que, curiosamente, embora o dólar seja a moeda mais importante do mundo, sem sombra de dúvida, e permanecerá sendo pelos próximos, sei lá, 7.000 anos, mais ou menos, toda movimentação séria no mercado monetário global, ela não começa no dólar, ela começa no Ien. Se você não sabia disso, fique sabendo. É uma dica. O dólar, para fins práticos, há muito tempo, o dólar é uma moeda, digamos assim, de segunda classe, tá? No sentido de que os donos do dinheiro do mundo realmente, eles não. A moeda nativa deles não é o dólar. Ainda hoje, apesar de tantas décadas, os donos do dinheiro do mundo ainda são os japoneses. Então, qualquer movimentação que surge no mercado do Ien, ela é importante. Já me perguntaram aqui mais de uma vez opiniões minhas sobre o que eu achava do Ien, etc. E eu já disse várias vezes que fazer previsões sobre o Japão é uma coisa muito difícil, porque requer que você tenha um entendimento da cultura deles, que é uma coisa difícil para nós. É muito diferente do nosso jeito de pensar, é completamente fora da nossa realidade. Agora, existem algumas coisas, se não dá para prever, tem algumas coisas que dá para afirmar com certeza. Não por causa das peculiaridades do Japão, claro, mas porque são leis da economia. Valem no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, em Marte, em qualquer lugar. Recentemente, o Banco do Japão, alguns dias atrás, ele manteve a sua taxa de juro num patamar excessivamente baixo, né? Indo na contramão do que se passa nos Estados Unidos, indo na contramão do que se passa na Europa. E o mundo inteiro estava meio sem entender, né? Todo mundo dando um palpite, o que está havendo no Japão, por que o Japão está insistindo, né, nessa história de manter os juros baixos e tal, juros negativos, né, no momento. E muito falatório, mas pouca certeza. Porque, como eu disse, falar sobre o Japão é uma coisa difícil. Se você não é. Se você não é um japonês, ou se você não viveu algumas décadas lá, é muito difícil você entender a cabeça daqueles caras. Mas, dias atrás, o presidente do Banco do Japão, o Kazuo Ueda, numa nota ao mercado, ele deixou escapar uma frase que é muito importante. Eu acho assim, essa gente não deixa escapar nada, né? Isso não foi um acidente. Eu não acredito que o presidente do Banco do Japão fale de improviso, né? Ele não é o Lula, que é um idiota que não sabe falar. E menos ainda eu acredito. Só um segundo que tem uma ambulância passando ali. E menos ainda eu acredito que ele tinha um discurso pronto e aí chegou lá, ele escorregou numa casca de banana e falou uma besteira, sem querer. Essa gente não faz isso, né? Não é assim que esses caras trabalham. Com certeza ele deixou essa mensagem, digamos, escapar, justamente porque ele está tentando passar um aviso para as pessoas mais atentas. Ele disse o seguinte, que no momento
eles não têm intenção alguma de puxar as taxas japonesas para cima, as taxas de juros dos papéis japoneses para cima, mas eles estão preocupados porque os juros baixos do ien estão provocando uma desvalorização da moeda, um enfraquecimento da moeda, e eles suspeitam que esse enfraquecimento da moeda japonesa é que está contribuindo para o núcleo da inflação do Japão. Você sabe que o Japão, ele é um lugar de natureza bem... é um país lindo, maravilhoso. Aliás, é até difícil, é engraçado de falar é um país, mas aquilo é um arquipélago, né? São sei lá quantas ilhas. Não tem uma unidade geográfica, cada lugar é um lugar. É lindo, mas a natureza não foi boazinha com eles. Tá? Tem muita gente no Japão, se não me engano, é o país mais com maior densidade demográfica por quilômetro quadrado do mundo. Por isso que os imóveis no Japão custam fortunas. E você tem dificuldades para plantar, o clima não ajuda, você tem aquele Oceano Pacífico lá, o Mar do Japão, aquilo é uma loucura, né? A natureza é hostil, ela é bem agressiva ali. Então o Japão é um daqueles países assim que, se ele bobear, ele tem que importar água mineral até. Né? Ali é coisa difícil. Portanto, o enfraquecimento do ien representa um aumento nas despesas de importação. Alimentos, gêneros de primeira necessidade que o Japão importa do resto do mundo. O Japão importa muita comida, né? Então, é claro que o enfraquecimento do ien está fazendo com que as importações que o Japão tem que fazer para existir, para sobreviver, essas importações estão ficando mais caras em ien. Está ficando mais pesado para eles. E isso está empurrando a inflação japonesa para níveis perigosos. Né? Hoje ela está próxima aí de 3%. Para o Japão, isso é um escândalo. Tá? É interessante que o presidente do Japão tenha vindo se manifestar só agora. Provavelmente, aí é um palpite meu, tá? Aqueles caras, eles são muito analíticos, né? Eles não são pessoas de sair falando levianamente qualquer abobrinha no microfone. Provavelmente o que acontece, durante todo esse período em que os juros estiveram baixos no Japão, as autoridades japonesas devem ter feito lá a sua lição de casa e elas deviam estar tentando entender o problema, as causas, as consequências da inflação, e aparentemente as autoridades japonesas descobriram que as causas da inflação vêm da desvalorização do ien, que impacta no aumento do custo das importações que o Japão faz para sobreviver. O que isso significa na prática? Significa que a partir de agora, a gente não pode dizer quando que isso vai acontecer, mas está aberta a temporada de caça. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que o recado do Kazuo Ueda foi muito claro. O Japão está de olho, muito seriamente, na possibilidade de começar a puxar seus juros para cima, finalmente, de maneira séria, robusta, consistente, para, nas palavras dele, fortalecer o ien. Se isso acontecer, meu caro amigo, minha cara amiga, como dizem os apresentadores de televisão, se isso acontecer, você segura a sua peruca, porque a coisa vai ser feia, viu? Se isso acontecer,
vai ser um terremoto monetário que vai pegar o mundo inteiro. Estados Unidos, inclusive, Europa. O Japão é desse tamanho, mas quando ele se move é como, né? É a patada de um leão, mais ou menos. Então convém ficarmos de olho, né? Se você tem alguma coisa aí de interesse no mercado, bom, tudo, né? Mercado acionário vai ser impactado por isso, se isso acontecer. Mercado de dólar. Fique de olho, porque se o Japão realmente decidir que ele vai puxar a taxa de juros para cima, né? O japonês é assim, eles demoram para tomar uma decisão, mas quando eles decidem, olha, eles são implacáveis na hora de executar. Demora 50 anos para decidir alguma coisa. Decidiu, eles fazem aquilo em 2 segundos. Então, acompanhe de perto, porque a gente está sujeito a mais dia menos dia ligar o monitor e ver lá que o Banco do Japão deu uma salgada na taxa de juros dele. Isso vai vir sem aviso. Tá? Então, fica de olho, porque se o presidente do Banco do Japão veio a público e cantou essa bola, é porque eles estão já analisando isso faz tempo e provavelmente eles têm razões de sobra para acreditar que não pode mais ficar do jeito que está. Do jeito que está, o ien fraco vai onerar demais as despesas de importação e vai empurrar a taxa de inflação para cima, e eles não podem permitir isso. Tá? Fica de olho, acompanhe, eu acompanho, o Japão eu acompanho muito pela Reuters. Eu acho que é uma boa, tá? Mas enfim, acompanhe por onde você estiver acostumado, por onde você se sentir mais confortável. Né? Não dá para acompanhar por nenhuma fonte no Brasil, porque a imprensa brasileira ela é tão medíocre que ela não tem nem capacidade de falar sobre um assunto como esse. Foi-se o tempo em que existia analista de economia no Brasil para falar sobre o ien, né? Não tem mais isso. Então fica de olho, tá? Vai acompanhando, porque embora a gente não saiba quando isso vai acontecer, pelas palavras do presidente do Banco do Japão, do Kazuo Ueda, isso está no hall de possibilidades. Tá bom? Nos falamos depois, então. Abraço para você. Até mais.